Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia para vocês, uma ótima quarta. Hoje estamos fazendo num dia diferenciado. Nosso encontro está marcado toda terça-feira, apesar de que a gente só conseguiu fazer uma terça, né? Pela graça de Deus, mas eu quero já agradecer o carinho de todos. Irmã Roseli, estamos aqui online aqui. Perdão por nós não termos conseguido ontem, tá bom? A gente fazer essa live, a gente chegou muito cansado de Brasília e não tinha condições mesmo. Quero aqui dar boas-vindas. Quem mais está aqui? Olha, o Pastor Fraga, seja bem-vindo. Quero dar boas-vindas aqui ao Igor, eu não sei se é o Igor ou a Verônica que está aqui. Fala aí comigo, fala. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais um Panorama Bíblico. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. Vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, pedir para minha Verônica. Seja bem-vinda, Verônica. Vamos te ver aqui, tô com saudade, hein? Sejam todos bem-vindos. Ana Cristina, Glória, seja bem-vinda a mais uma live. Vamos falar sobre o livro de Números, tá bom? Vamos orar como a gente sempre faz, tá bom? Amor, com você. Pai de Cristo a todos, muito bom dia, tudo bem? Estamos aí, como ela falou, fazendo um dia diferente mais uma vez, né? Chegamos de viagem anteontem, muito cansados, viemos de Brasília, esgotados mesmo. E não tinha condições alguma de fazer ontem a live, estamos fazendo hoje, para a glória de Deus, tá bom? Então vamos orar? Feche seus olhos aí, por gentileza, oremos a Deus para que Deus renove nossas forças, perdoe nossos pecados e consigamos seguir em frente. Amém. Senhor, te agradecemos e louvamos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui expondo a tua palavra e esperamos muito ouvir a tua voz aqui nesse estudo bíblico, meu Pai. Abençoa a quarta-feira do teu povo, abençoa, Senhor da glória, os projetos do teu povo, mas principalmente, meu Pai, fala conosco, nos ajuda, abençoa e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, como a gente sempre faz, antes de falar aqui um pouquinho do panorama bíblico, eu quero apresentar aqui, na verdade, já apresentei nas outras lives, eu vou só reforçar aqui, ó, esse livro aqui, manual MacArthur, Manual Bíblico MacArthur, tá bom? Nós utilizamos ele também para poder fazer esse estudo. Eu estou utilizando também uma apostila da Academia de Pregadores. Quem quiser saber um pouquinho mais, tá bom? É um curso que eu estou fazendo. E é muito bom mesmo. Eu estou usando também esse material para fazer isso aqui. Outros livros a gente já apresentou na live passada, Israel Trota, outros lá. Então, se você quiser adquirir, a gente não ganha nada por isso. A gente está só indicando mesmo literatura. Mas a nossa literatura principal é essa daqui, ó. É a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, a gente utiliza aqui a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. A gente utilizou também a Bíblia de Estudo. Essa daqui não tem nem mais capa, né? Não, MacArthur. MacArthur também, muito bom. E é isso, gente. Para quem tá acostumado aí com a gente aí, sejam todos bem-vindos a mais uma live, Panorama Bíblico. Eu vi que a Raquel entrou, Glória! Lu, seja bem-vindo! Gente, vamos lá, vamos começar o nosso Panorama Bíblico. Se você não assistiu, caiu de paraquedas aqui hoje, se você ainda não assistiu, então vai lá, assista o Panorama Bíblico de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, e hoje a gente está fazendo de Números. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, vai abrir sua mente e seu entendimento para hoje, tá bom? É isso, vamos lá. Introdução no livro. Esse é o quarto livro do Pentateuco, que descreve o caminho, o itinerário do povo de Israel, tanto com seus vacilos imorais, o seu desejo pela idolatria, e por isso o juízo de Deus se manifestou sobre eles. Então a gente já falou um pouquinho lá desde de Gênesis, Êxodo e Levítico, a gente veio falando da trajetória desse povo, tá bom? Então agora no quarto livro do Pentateuco, que é o livro de Números, mostra ainda esse itinerário, tá bom? Então esse livro também é chamado de livro das peregrinações. Na tradução da Septuaginta,
o livro recebeu um nome de... Não sei falar essa palavra. De onde derivou a palavra números. E por que se derivou essa palavra números? Pois 13 meses após a saída do Egito, quando o povo de Israel estava acampado junto ao Sinai, a gente já falou sobre isso lá no livro passado, eles estavam acampados ali no Sinai, sobre a ordem de Deus. Moisés, ele faz um recenseamento. Karine, o que é recenseamento? Recenseamento é a ação de listar ou enumerar a população. Para que Moisés fez isso? Ele fez isso a fim de levantar o número dos homens de Israel maiores de 20 anos aptos para guerra. Então você vê isso lá no livro de Números, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Então, logo no primeiro versículo ali você já vê Moisés fazendo um recenseamento. Então, na verdade, nesse livro aqui ocorreram 2 recenseamentos. No primeiro livro, no primeiro capítulo, e também depois lá no capítulo 26 a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Eu vi que a Heloísa entrou aqui, ô Glória! Bom te ver aqui, seja bem-vinda. Começamos agora, tá bom? Raquel também entrou, ô Glória. Seja bem-vinda, Raquel. Paz do Senhor Jesus. Então vamos lá. Contudo, um dos títulos que os hebreus deu para o livro de Números é... Bemidbar. Gente, é uns nomes assim que... Ainda bem que eu tenho meu esposo aqui para poder falar. Que significa também no deserto. No deserto. Inclusive, essa palavra, no deserto, aparece, na verdade, nesse livro de Números 48 vezes. Então, olha aí o porquê do livro chamar Números. Ele reflete, na verdade, o caráter do livro, pois revela a história da peregrinação de Israel desde o Sinai até a chegada à margem esquerda no Rio Jordão, ou seja, na hora que eles iam adentrar a terra prometida, tá bom? Então, Números é um livro que apresenta uma narrativa sobre o tempo de jornada de Israel no deserto. Então, você vai ver ali toda trajetória do povo de Israel no deserto. Então, para que isso fique bem claro pra gente, e você lembre dos 2 ressarcimentos que eu falei aqui, recenseamentos que eu falei aqui, que Moisés implementou. O primeiro recenseamento é justamente no primeiro ano da peregrinação, tá lá no livro de Números, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2 e 3. E o segundo, que é o último ano da peregrinação, próximo à ocupação da terra prometida, que tá lá em Números 26, do 1 ao 3, tá bom? Então, esse livro aqui relata a experiência de 2 gerações do povo de Israel. A primeira foi aquela que partiu do Egito, a gente já falou isso nas lives passadas, e a segunda geração é a que nasceu no deserto durante essa peregrinação. Então, essa geração, ela foi contada para a guerra, para a conquista de Canaã. Porém, ao chegar na fronteira sul de Canaã, olha só, eles saíram do povo, eles saíram do Egito e chegaram até o lugar para conquistar a terra prometida. E ali eles foram contados. Só que ao chegar ali no sul de Canaã, esse povo que saiu do Egito, eles se recusaram a entrar na terra prometida por causa da rebeldia contra o Senhor. O que aconteceu? Todos os adultos com mais de 20 anos, exceto Josué e Caleb, foram sentenciados a morrer no deserto. Então você vê que nos capítulos do 1º ao 26 você vê exatamente isso. E aí agora nos capítulos 15 ao capítulo 25, você vê a primeira e a segunda geração, elas se sobrepõem. A primeira começa agora a se extinguir, enquanto a segunda geração agora se tornava adulta. Então, com a segunda geração, existe uma segunda contagem do povo, e assim começou a história da segunda geração. Esses israelitas agora, eles foram à guerra, eles sim chegaram no lugar, herdaram a terra. Então, a história dessa segunda geração começa em Números 26, versículo 1, e estende até os livros de Deuteronômio e Josué, que a gente vai falar e dar sequência a isso, a essa narrativa, nos próximos panoramas bíblicos, tá bom? Bíblico que a gente vai ter aqui. Então, esse livro aqui de Números é uma espécie de ponte
de ponte. O que é isso, Karine? Ele dá acesso entre os relatos que aconteceram no Êxodo e Levítico com Deuteronômio, onde são relatadas as experiências praticamente de 4 décadas de peregrinação, exatamente, 40 anos, 4 décadas eles peregrinando no deserto. Então, o livro de Números, ele destaca, ele menciona, ele narra exatamente isso, tá? Então, o livro anterior, Levítico, nós falamos na live passada, trata do quê? Da instituição da religião judaica e o seu sistema de culto e adoração a Deus. A gente explicou tudo isso aqui na live passada. Já o livro de Números, ele aborda a caminhada e o desenvolvimento espiritual do povo de Israel, ou a falta dele, né? Vi aqui que a Meire entrou. Ô, Glória, seja bem-vinda, Meire, nessa live. Lucilene, seja bem-vinda. Gente, tem mais gente aqui entrando para a glória de Deus. Seja bem-vinda. Estamos falando sobre o livro de Números. Panorama bíblico do livro de Números, tá bom? Então, vamos lá. O livro de Números é uma coletânea histórica. Por quê? Porque narra acontecimentos históricos da peregrinação do povo de Israel no deserto, como eu já falei aqui. Fala também de leis para o povo de Israel, de caráter permanente. Então, você vai ver leis que até hoje eles praticam, tá? E também fala de regras transitórias, válidas para o povo de Israel, para o povo hebreu, até que se chegasse em Canaã. Então, tem algumas regras ali que eles iriam ter que praticar até chegar à Terra Prometida. Então, Números, o livro de Números é, portanto, o livro mais humano e também mais triste da Bíblia. Por quê, Karine? Porque mostra como os hebreus, eles fracassaram em cumprir os ideais que Deus lhe havia proposto. Eles chegaram no limite da Terra Prometida, mas eles tinham uma personalidade ainda de escravos covardes. Então, eles perderam aquela pequena fé, mesmo eles vendo tantos milagres que foi feito do Egito, da saída do Egito, mesmo eles vendo tantos milagres, eles tinham uma fé tão pequena que eles quiseram voltar para o Egito. Daí, começaram as suas peregrinações. Então, também é uma história trágica de falta de fé. A gente vê que eles o tempo inteiro estavam se queixando, estavam murmurando, estavam tendo deslealdade e praticavam a rebelião, tanto contra Moisés e principalmente contra Deus. Então, como consequência, quase toda a geração que havia presenciado essas maravilhas lá no Egito, a gente já falou sobre isso, pereceu aonde? No deserto, sem entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, a terra prometida que o Senhor já havia prometido. E a gente tem falado dessa terra prometida desde Gênesis, lá quando a gente começou a falar de Abraão, tá bom? Então, o Senhor havia feito uma aliança com o seu povo, e a gente já falou sobre isso nas lives passadas, e sempre se encontrava, Deus, ele sempre fazia um meio, uma forma de quê? De guiar o povo, de cuidar o povo, de proteger o povo, mesmo com as queixas, com as reclamações, com a falta de fé, com a ingratidão do povo de Israel. Deus, ele sempre utilizou as experiências que eles tiveram no deserto para quê? Para disciplinar o povo. Então, para nós aqui que somos crentes, cristãos, esse livro de Números, ele tem um grande significado. Por quê? É como, imagina só, eu e você, é como a gente estivesse saindo do Egito, indo para a terra. Nós, saindo do Egito, somos servos, saímos de uma terra de opressão e estamos sendo encaminhados, estamos caminhando para a terra, para o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Mas, por isso, eu e você precisamos passar por onde? Pelo deserto. E onde que é o deserto? É esse mundo. Então, nós somos peregrinos nesse mundo, nessa terra, antes de herdar a terra, a vida eterna, a terra que Deus preparou para mim e para você, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o autor e o propósito? Mozinho, é contigo. O autor, os irmãos aqui já sabem, né? Moisés é o autor, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse aí é o 4º livro, o livro de Números, e esse livro tem um propósito também. O propósito principal do livro de Números consiste no encorajamento e preparação dos israelitas para a conquista da Terra Prometida. Enquanto desenvolve a história da peregrinação desde a primeira até a segunda geração de israelitas que peregrinaram pelo deserto, o tema central do livro enfatiza
na conclamação do povo de Deus à fidelidade ao Senhor para poder servi-lo como seu exército santo que haveria de entrar em Canaã. Nesse sentido aí, a segunda geração de israelitas, ela deveria tomar conhecimento dos erros cometidos por seus pais, a fim de não repeti-los. Ou seja, a lição prática aí é de alguém que observa pessoas que vêm num tempo anterior a ela, fazendo algo errado, simplesmente porque Deus permite que eles vejam isso e não repitam lá na frente, né? São lições que a gente aprende com pessoas que vieram antes do que nós. Não é verdade? Eles deveriam saber que a primeira geração fracassou porque respondeu à graça do Senhor com desobediência e ingratidão. E agora, cabia aos filhos fazerem o certo, onde seus pais erraram. Responder com fidelidade, onde seus pais foram rebeldes. E ter sucesso, onde seus pais fracassaram. Então, gente, é simples o que está acontecendo aí. Uma geração anterior erra, fracassa, e a geração posterior, sabendo que a geração anterior fracassou, já tinha esse exemplo muito certo na sua frente. E para que serve isso? Para que a pessoa não cometa o mesmo erro de quem veio antes. Então, às vezes, algumas pessoas passam pela nossa vida para a gente aprender. Duas coisas. A primeira, a proceder corretamente da forma que essas pessoas procederam. A segunda é que se alguém errar, a gente não comete o mesmo erro que ela cometeu, para não passar pelo mesmo problema que ela passou, né? Forte isso, hein, gente? Eu não sei se vocês pegaram aqui, mas todas as pessoas que passam pela nossa vida, consegue repetir isso, amor? Tem um propósito. Então, aprenda com esse propósito. Todo mundo que passa pela nossa vida nos ensina duas coisas. A forma que devemos proceder e a segunda, a forma que nós não devemos proceder, né? Por isso, umas pessoas passam pela nossa vida e nos decepcionam, né? Mostram para nós a forma que não devemos agir. É simples. Então, não reclame das pessoas que passam pela sua vida e deixam, por exemplo, um rastro de coisas ruins. Simplesmente é Deus permitindo que isso aconteça para que você também não cometa o mesmo erro lá na frente. Tá? Forte, né? Quero dar aqui boas-vindas aqui a Roberta, seja bem-vinda, Roberta. A Alice também entrou agora. Eu vi que a Fernanda também entrou. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui falando sobre a live Panorama Bíblico no livro de Números, tá bom? Isso aí, Roseli, já estamos aprendendo. Ô, Glória, eu também creio. Então vamos lá, gente. Data provável desse livro, 1405 a.C. O livro de Números ele foi escrito no último ano da vida de Moisés. Então, os eventos ocorridos no capítulo 20, versículo 1 até o final do livro, ocorreram no 40º ano depois do Êxodo. Então, para você ter uma noção aí do capítulo 20 até o capítulo final, capítulo 36, ocorreu tudo isso no último ano, no 40º ano depois do Êxodo, e o relato termina com Israel posicionado no lado oriental do Rio Jordão, em frente a Jericó, Números 36, versículo 13, fala sobre isso, onde teve início a conquista da terra de Canaã. Quer falar alguma coisa? Não, vamos lá. Então vamos lá, versículo-chave. Existe um versículo-chave aí que está em Números 14, verso 22 ao 23. Diz assim: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Números 14, versos 22 ao 23, tá? Então esse aí é o texto base, é o versículo-chave que a gente chama, é o texto áureo, vamos dizer assim, do livro de Números, ou seja, todas as pessoas que viram a glória e os sinais que foram feitos no Egito, lá no Egito, e não obedeceram à voz de Deus, não vão entrar na terra prometida. Então, olha aí, pra gente ficar atento aí como é que Deus ele preza pela sua palavra, tá? Local, vamos falar sobre o local. Bem, o local, o vasto deserto da região de Sinai, foi exatamente onde que aconteceu toda essa narrativa do livro de Números, e algumas terras também ao sul e ao leste de Canaã. Então, eu separei aqui alguns lugares que o livro de Números fala, e aí
você vai saber um pouquinho de cada lugar e o que aconteceu em cada lugar. Então, alguns locais que destacam-se nesse livro é o Monte Sinai, é a Terra Prometida, Canaã, é o lugar chamado Cádiz, Campinas de Moabe, Arade, Edom, Amon, Bazã e Moabe. Vou falar aqui rapidinho, basicamente, desses lugares. Monte Sinai, a gente já falou isso nas lives passadas, a narrativa de Número destaca esse local onde foi feita a contagem de homens aptos para a batalha. Então você vai ver ali, capítulo 1 do livro de Números, exatamente Moisés fazendo aquela contagem ali dos homens aptos para a batalha. Canaã, que é a terra prometida, que ela estava cheia de pessoas más que tentariam seduzir os israelitas a pecarem. Então Deus, entretanto, ensinou a Moisés e aos israelitas qual era a forma correta de viver, e a gente falou isso no livro passado, no livro de Levítico, e Números também aborda sobre isso, tá bom? O lugar chamado Cádiz foi um oásis onde o povo de Israel permaneceu a maior parte do tempo. Você vai ouvir muito ali falar sobre Cádiz. Lá foi o lugar que Miriam, irmã de Moisés, morreu, tá bom? Inclusive, nós temos uma live sobre Miriam. Se você quiser aprender um pouquinho sobre ela, procura a gente lá no YouTube. Em Cádiz também foi aonde Moisés, furiosamente, ele feriu a rocha. Uma atitude que ele teve, inclusive, que impediu ele de entrar na Terra Prometida, tá lá em Números 20. Você vai ver falando também no livro de Números, um lugar chamado Campinas de Moabe, ou Planícies de Moabe, eu não sei como é que tá na sua Bíblia, mas é onde o povo de Deus acampou, que é a leste do Rio Jordão, é perto de Jericó. Tá? Israel estava ali prestes a entrar na Terra Prometida, então eles estavam acampados ali, na Campina de Moabe, ou nas planícies de Moabe. Você vai ouvir falar também num lugar chamado Arade, assim que se fala, Arade? Arade. Quando o rei Arade ouviu que Israel estava se aproximando, ele atacou Israel, só que ele foi vencido. Tá lá em Números 21. Você vai ouvir falar também sobre Edom. Edom foi um lugar onde os israelitas eles desejavam passar por essa cidade para poder cortar caminho, vamos dizer assim, para chegar mais próximo ao objetivo. Só que o rei dessa cidade, ele não deixou, ele recusou a passagem do povo israelita, isso lá em Números 20. Então a viagem ela foi feita por fora de Edom. E por isso os israelitas eles ficaram bastante desencorajados e por conta disso eles começaram a reclamar, a murmurar, e Deus ali enviou cobras venenosas para puni-los. E a mordida podia ser curada somente se a pessoa olhasse para uma serpente de bronze e que foi colocada sobre uma haste. Está lá em Números 24, 4, versículo 9. Números 21, versículo 4 ao 9. Amon também é um lugar onde o rei de Sion, rei dos amorreus, ele recusou a permitir a passagem de Israel. Ou seja, perceba que o povo de Israel, todos os lugares que eles iam passar, que eles precisavam passar, ouviam-se falar do povo de Israel. E os reis, eles tinham medo do povo de Israel. E eles se recusavam a permitir a passagem. Na verdade, Israel não queria habitar nessas terras. Israel só queria passar por essas terras. Mas aí o que aconteceu? Ele se recusou a permitir passagem. Depois de ser atacado, o povo de Israel, ele derrotou o exército o exército do amorreu e conquistou o território até as fronteiras de Amon. Então, mesmo eles se recusando aí, Israel ainda venceu eles. Então, outro lugar também que você vai ouvir falar, Bazã. Moisés enviou os espinhas, foi aonde? Foi em Bazã. E o rei Og atacou Israel, mas também foi derrotado. Números capítulo 21 vai abordar sobre isso. E Moabe é o lugar onde Balaque, o rei de Moabe, chamou Balaão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, um famoso feiticeiro, para que subisse ao monte e estendesse a mão para o local onde os israelitas estavam acampados e pediu que eles amaldiçoassem. Mas ao invés disso, o Senhor fez com que Balaão abençoasse Israel. Está lá em Números 22, até o capítulo 24 fala sobre isso, tá? Eu quero já que dar boas-vindas a Ingrid. Ô, Glória, seja bem-vinda, irmã Carla. A paz do Senhor, Viviane, meu Deus, que honra, obrigada pelo carinho. Mariana tá aqui também. Mariana já participou de uma live com a gente aqui, cantando, que é bênção. Andréia, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Roberta, quem eu ainda não falei, sejam todos bem-vindos. Nossa live hoje é sobre o panorama bíblico. Estamos dando um panorama
do livro de Números. Fica com a gente aí, tá bom? Vamos lá, gente. Também tem alguns personagens que são personagens principais, protagonistas daquilo que ocorre nesse livro aí de Números, tá bom? Obviamente, o protagonista geral é Deus, né? Deus sempre é a centralidade dos livros da Bíblia, tá? Depois vem Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb, Eleazar, Corá, ou talvez Coré, não sei como é que está na sua tradução aí, ou na sua Bíblia, e Balaão também. Vamos lá, gente. Miriam, primeiro. Miriam era irmã de Moisés e de Arão, também compositora e profetisa. Ela foi assolada pela lepra por ter ciúmes de Moisés. Um outro personagem é Josué, que foi sucessor de Moisés como líder de Israel, uma das duas únicas pessoas a verem tanto o êxodo do Egito como a terra prometida. Depois vem Caleb, que foi um dos homens enviados por Moisés para poder observar Canaã, os espias, né? Foi um homem fiel a Deus em seu desejo de conquistar a terra, uma das duas únicas pessoas também a verem tanto o êxodo do Egito como a terra prometida. Josué e Caleb foi essa dupla bem conhecida na Bíblia, né? Outra pessoa foi Eleazar, que era filho de Arão, que sucedeu como sumo sacerdote em Israel. O outro foi Corá, ou Coré, repito, tá? Levita que assistia no tabernáculo, morto por causa de sua rebeldia contra o Senhor. E por último aí Balaão, foi um profeta e feiticeiro que parcialmente obedecia a Deus, tentou conduzir Israel à idolatria, ok? Vai. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho dos acontecimentos do livro de Números. Não sei se a gente vai conseguir falar todos por conta do horário, é muita coisa. Mas vou tentar dar uma resumida aqui básico nos tópicos e a gente vai falando um pouquinho um a um, tá? Então, capítulo 1, capítulo 2 fala da organização do povo de Israel. Já falou um pouquinho sobre isso, né? Capítulo 3 e 4, as atribuições dos levitas. Capítulo 5 ao 9, Deus apresenta diversas leis ali. Capítulo 9 ao capítulo 9, do 15 ao 23, a glória de Deus desce no tabernáculo. Capítulo 10, começa o início aí da jornada. Capítulo 11 e 12, a reclamação do povo. 13 e 14, a primeira investida para conquistar a terra prometida. A gente já falou sobre isso, né? E aí, capítulo 15, Deus apresenta mais leis. Aí vem aquela questão da morte, né? De toda uma geração e o crescimento de uma outra geração. 16 e 17, rebeldia do povo. 18 e 19, mais ensinamentos. 20 e 21, Deus provê água e dá vitória. 22 e 24, história de Balaão. 25, adoração a falsos deuses. 26, o recenseamento, a gente já falou isso lá no início, que foi o segundo censo da nação, que já é agora o pessoal novo, aquele pessoal que vai herdar, a segunda geração, que vai herdar, sim, a terra prometida. Capítulo 27 ao 30 vai falar de leis e ensinamentos e a nomeação do sucessor de Moisés. 33 ao 36 fala de ordens de Moisés referentes à ocupação, o que eles deveriam fazer para ocupar a terra de Canaã. E por último, faz a preparação para a segunda investida para conquistar a terra prometida. Tá? Vamos lá, vai. Eu vou falando? Vai. Então, gente, vamos agora, já dei um tópico aqui, vamos falar um pouquinho agora do livro de Números, tá bom? Então, preparativos para o início da jornada. Números capítulo 1, do 1 ao 10, tá bom? A primeira seção histórica desse livro aqui segue um período cronológico e sequencial. Então, após os relatos de Êxodo e Levítico, a gente já falou isso nas lives passadas, quando Israel ainda permanecia acampado próximo ao Sinai, nos primeiros 10 capítulos de Número, nós vemos o movimento do povo escolhido em tarefas e preparativos para a conquista de Canaã, tá bom? Então, os 9 primeiros capítulos narram a preparação de Israel para levantar acampamento e seguir em direção à terra prometida. E o capítulo 10 descreve o início da jornada e o desenvolvimento dos fracassos nessa peregrinação no deserto. Agora, por quê? Porque os pecados que eles cometem, além de trazer punição divina, prolongam o tempo de peregrinação no deserto. Karine, que erros são esses? Que pecados são esses? Murmurações, contestação da liderança de Moisés, incredulidade com o relatório dos espias
e a rebelião de Corá e várias outras coisas. Então, essa peregrinação aqui, ela pode ser dividida em 3 momentos. Então, só para você saber. Primeiro, Sinai, a gente já falou um pouquinho sobre isso, abrangendo o período de pós-construção do tabernáculo até o início da jornada em direção a Canaã. Deserto, que é a viagem do Sinai a Moabe, trajeto que ocorre a maior parte do livro, aproximadamente 38 anos, tá bom? E 1 mês com a peregrinação, que mostra os erros sucessivos da primeira geração dos hebreus que saíram do Egito, tá? E por último, Moabe, que é a segunda geração do Êxodo, nos meses finais do 40º ano da peregrinação. Quer falar alguma coisa, amor? Não, vamos lá. Capítulo 1, fala aí. Dá boas-vindas ao pessoal que chegou aí. Boas-vindas, quero falar aqui, ó, gente, chegou a Irmã Diva do Paraná, glória a Deus, Cristiane, minha amiga Cris, a Mara, seja bem-vinda, Mara. Glória a Deus. Olha, para quem entrou agora nessa live, nós estamos falando sobre o panorama bíblico do livro de Números, tá bom? A gente está dando um panorama sobre o livro de Números para facilitar aí quando você estiver fazendo a leitura, tá bom? Vamos lá. No capítulo 1, as tribos são ordenadas, tá? Vamos começar a falar sobre capítulo por capítulo, dando tempo, e obviamente a gente vai buscar falar aqui de uma forma bem simples, tá? Bem sucinta aí. Os problemas que a viagem que uma grande multidão acarreta, ou de uma grande multidão acarreta, em seu percurso no deserto, são maiores do que a gente pode imaginar, gente. Era necessário organizar bem as tribos, estabelecer a lei e a ordem. Portanto, o primeiro passo para organizar Israel era levantar um recenseamento. Mas por que, Fábio, se levantou ou se realizou um censo? Porque os israelitas iam conquistar Canaã e era necessário prepará-los para a guerra. Gente, o serviço militar em Israel era obrigatório, quase sem exceções, a partir dos 20 anos para cima, ok? E esse censo apresentou 603 mil homens, 603.550 homens de guerra, sem incluir os levitas que estavam isentos do serviço militar, ok? Esse livro também aqui, eu anotei, é chamado de Shumash Rapekudim, no hebraico, que significa livro dos censos. Por quê? Porque existem censos. E a palavra censo significa conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado e nação. Já viu quando o IBGE bate na tua casa? Para poder saber quantas pessoas tem na sua casa, quem é masculino, quem é feminino, quem é criança, para poder, de fato, saber a numeração completa de uma nação, de um povo, de uma cidade, de uma província, etc. Gente, interessante falar sobre isso aqui, é que cada tribo ali, você sabe, são 12 tribos, né? Eram 12 tribos. Tinha sua própria bandeira individual, também chamada na Bíblia de estandarte, tá? Cada tribo tinha uma bandeira, ok? Mas foram distribuídas em 4 posições diferentes, em 4 grupos, com 3 tribos em cada um dos grupos, ok? 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste e 3 tribos ao oeste. Então, todas em volta do tabernáculo. Então, vamos imaginar, gente, o tabernáculo está no meio, ok? E em cada ponto, dá para colocar aí, ó. Sei se vocês conseguem ver, ó. Tabernáculo, aqui, tribo aqui, 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tá, irmão. Em cada ponto, em volta do tabernáculo, tinha um acampamento, ok? 4 pontos, com 3 tribos cada, ok? Sendo que cada tribo tinha a sua bandeira, para poder distinguir ela de outras tribos. Interessante, isso forma uma cruz. Tá? Interessante que isso aí forma uma cruz. E é isso aí que eu falei anteriormente, gente. Israel passa por deserto porque já era um povo nômade. E era um povo nômade. O que é um nômade? É aquele que não tem uma terra própria. Ok? Ele passa de terra em terra. E um detalhe, gente. Era um povo nômade transitando por um lugar estéril, que era o deserto. Entendeu? Então é isso que a Bíblia quer mostrar para nós. Nós hoje somos nômades. Nós não pertencemos a essa terra, porque essa terra aqui, por mais que dê emprego para a gente, por mais que dê comida para a gente, ela é uma terra para nós estéril espiritualmente. Nós não fazemos parte desse mundo, nosso lugar é outro. Aleluia. Nosso lugar está preparado na glória com Deus. Glória a Deus. Okay?
Guardem sempre isso aqui. Isso me chama a atenção também, porque logo após receber as instruções, os mandamentos de como deveriam se portar, eles passam um grande tempo no deserto. E aí que está o problema, gente, porque tem gente que recebe instrução de Deus, tem gente que recebe mandamento de Deus, tem gente que recebe orientação de Deus, mas não cumpre nada daquilo que Deus manda ela fazer. Por isso que vive no deserto. Tá? Então, querendo ou não, você querendo ou não, achando que é bom ou não, o segredo está em obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Tem muita gente que vai para deserto, ou volta para deserto e fica dando voltinha em deserto, porque Deus já orientou ela diversas vezes e ela persiste em desobedecer aquilo que Deus manda ela fazer. Então, todas as vezes que você desobedece uma orientação que Deus lhe deu, por mais que seja uma orientação dolorosa, desculpe, você vai permanecer no deserto o tempo todo. Tá? Quem se faz desentendido no propósito, acaba dando voltinha no deserto, tá? Deus fala, ela fica assim, ó, colocando o dedo no ouvido, né? Fingindo que tá olhando a unha. Reparou isso? Olhando pro alto, achando que não, gente. Só obedece, que quando você obedece, você vai ser bem sucedido naquilo que Deus mandou você fazer, ok? Fala bem rasgado, né? Bem claro, gente. Tem muita gente que já percebeu, tá vivendo um tempo maravilhoso. Aí começa a desobedecer o que tá aqui, ó, na palavra, aí vai pro deserto. Aí chega no deserto, começa a orar, buscar, ler a Bíblia, fazer tudo que Deus deseja que você faça. Aí sai do deserto. Saiu do deserto, em vez de continuar fazendo tudo que estava fazendo no deserto, não, para de fazer. Aí o que acontece? Volta pro deserto. Então é isso que meu esposo falou, fica dando voltinha no deserto e não chega no lugar na qual Deus quer que você chegue, no lugar da promessa. Perceba, foram 40 anos peregrinando no deserto. Outro detalhe sobre o deserto, que todo mundo na vida passa por deserto, tá? Não se engane. Tá, Fábio, você está falando que vou passar por um deserto? Se você não passou antes, você vai passar, provavelmente. Porque deserto é lugar de forjar identidade. Verdade. Deserto é lugar de você saber o que Deus que tem no teu coração. Jesus, por exemplo, ficou 40 dias no deserto. E não foi por conta própria, não. Quem conduziu ele, a Bíblia diz que conduziu foi o Espírito Santo, tá? Para ser tentado pelo diabo. E lá ele não desobedeceu de forma alguma a palavra de Deus. Não desobedeceu de forma alguma ao Pai. Ele foi obediente os 40 dias, repreendendo Satanás através da palavra, gente. Dali ele saiu para exercer um grande ministério de 3 anos e meio. Okay? A parte que já foi? Já foi tudo isso aí. Tá. Capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, a organização das tribos para a guerra. Então, fala exatamente sobre isso no capítulo 2. Então, para facilitar essa movimentação, para facilitar o acampamento da tropa, foi necessário agora ter instruções para o povo a respeito da organização por tribos. Gente, qual era a quantidade de pessoas? Era mais de 2 milhões, não é isso? De pessoas? Aproximadamente 2,5 milhões, por aí, tá? Aproximadamente. Entre homens, mulheres e crianças, ok? É muita gente. Falar nisso, existe até uma divergência entre teólogos, porque não daria, segundo alguns teólogos, pelas contas, né? Cada mulher naquele tempo teria que dar à luz a 27 pessoas para poder alcançar esse número expressivo de 603 mil pessoas, 603.550 pessoas, né? Isso existem divergências, tá? Teológicas acerca dessa conta. Realmente é um número expressivo, porque parte primeiro de 70. Lembra da live passada que nós falamos? Começou com 70 pessoas o povo. E agora, nesse tempo aí, chega a quase 604 mil pessoas. É muita gente. Okay? Só que eu preciso te lembrar que Deus fez uma promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Ok? Que as nações, ou que a descendência dele, melhor dizendo, seria como a areia do mar. Ok? Então, a areia do mar é algo incontável. Você pega a areia da praia, e você consegue contar quantos grãos tem ali? Não consegue. O sentido que a Bíblia dá para nós aí é que o povo de Deus ia ser muito grande, ok? Ia ser muito extenso, ia se espalhar na face da terra, tá bom? Lembrando que esses 603 aí, 500, são homens, sem contar mulheres, os levitas e crianças. Então, por isso, os 2 milhões, né? Por isso que dá 2 milhões, aproximadamente 2,5 milhões, tá? Aproximadamente então, isso. Imagina essa quantidade de gente.
era necessário, gente, instrução para esse povo todo. Era necessário organizar por tribos. Era necessário, como o meu esposo disse, o tabernáculo está no centro. Aí o que aconteceu? O tabernáculo no centro, os levitas e os sacerdotes em volta a isso, eles acampavam mais próximos ao tabernáculo. Algumas outras tribos acampavam um pouco mais longe, como o Judá, ocupando a posição ali de liderança. E os levitas, eles eram responsáveis pelo quê? Pelo transporte, pela manutenção do tabernáculo, tá? Então, era exatamente isso que fala aí o capítulo 2, fala dessa organização, de como foi feita essa organização, essa disposição para funcionar esse movimento de levantar acampamento, de arrumar acampamento, levantar acampamento. Então, era necessário esses cuidados, tá? Capítulo 3 e 4 agora. Capítulos 3 e 4, vamos lá, rapidinho, gente. Os levitas, fala basicamente sobre o serviço dos levitas, a função dos levitas, né? Eles estavam incumbidos do cuidado do tabernáculo, ok? E eu quero chamar a atenção para isso aqui, é que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Vou falar sobre eles já já, tá? Os descendentes dos 3 filhos constituíam 3 divisões no cuidado com o tabernáculo, ok? Os gersonitas, filhos de Gerson, elas eram subtribos, tá? Cuidavam das cobertas do tabernáculo. Transportavam couros, peles e tecidos em 2 carros puxados por 4 bois. Os coatitas, filhos de Coate, cuidavam dos móveis e utensílios do tabernáculo, que eram transportados em 4 carros puxados por 8 bois. E os meraritas, filhos de Merari, que eram os 3 filhos, né? Gerson, Coate e Merari, cuidavam das tábuas da armação do tabernáculo. Tudo aquilo que montava o tabernáculo era o templo móvel, não se esqueça disso, tá? Que eram levadas nos ombros utilizando varais. Uma coisa interessante sobre levitas aqui, e agora a coisa vai apertar um pouquinho, é que eles eram constituídos como adjuntos e servidores do sacerdote, ok? A sua missão principal era guardar todos os móveis, objetos e utensílios da tenda e fazer o serviço do tabernáculo. E hoje, eu vejo muita gente dizendo que é levita. Eu sou levita do Senhor. Quem você é? Eu sou levita. Achando que levita é cantar. Tá? Desculpe, me perdoe aí se eu vou lhe decepcionar nessa manhã. Você vai ficar frustrado comigo, vai ficar chateado comigo, vai deixar de me seguir, né? Levita, ele tinha uma missão principal, era trabalhar no templo, ajudando o sacerdote, ok? Colocando a mão de fato no arado. Eu não estou, pelo amor de Deus, descaracterizando, desconhecendo o ministério de quem canta. Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Tem inclusive uma irmã nossa aqui, a Thaísa, sempre segue a gente, sempre curte a gente sempre está apoiando ela também, ela sempre apoia a gente. Ela tem o dom, gente. Segue a Thaísa Soares. A mulher tem o dom. Ela transmite, ela consegue transmitir para Deus aquilo que está no coração da gente. É o louvor para o Senhor, né? Louvor para o Senhor. Então, ela é de fato uma pessoa que consegue levar para Deus aquilo que tem no coração da gente, ok? Biblicamente, aqui é um outro fato. O levita, ele tinha que auxiliar o sacerdote. E um detalhe, gente, os sacerdotes ali designados eram Arão e seus filhos, ok? Eles eram também da tribo de Levi, porém, eles foram separados para o sacerdócio, para trabalhar no sacerdócio ali dentro, ok? E o restante dos levitas trabalhavam montando, desmontando o tabernáculo. Por exemplo, os coatitas, filhos de Coate, eles que eram designados para carregar a Arca da Aliança. Tá? Colocava-se varais no meio das argolas, colocava-se no ombro, e ombro fala de responsabilidade, para poder transitar e levar, ok, a Arca da Aliança. Gente, a Arca da Aliança não precisa ser tocada. Quem tocasse na Arca da Aliança era morto. Outra coisa que eu vou falar aqui, muito importante, alguns lugares fazem campanha, vem aqui tocar na Arca da Aliança. Gente, no Antigo Testamento não ia tocar na Arca da Aliança não, gente. Tocasse morria. Uzá foi fulminado porque tocou na Arca da Aliança. Mesmo até com uma boa intenção, não deixar ela cair no chão. Então, cuidado, gente, com certos lugares que querem, com o intuito de atrair pessoas, tá? Eu não gosto nem de falar sobre isso, mas é necessário falar. De querer arrumar dinheiro em cima, tá bom? Vem aqui e toca na Arca da Aliança. Gente, no Antigo Testamento, se tocasse na Arca da Aliança, morria. Como é que agora faz uma campanha para tocar na Arca da Aliança?
Não dá, em nome de Jesus, né, gente? Então isso aqui é uma coisa, um alerta muito importante para nós, irmãos, muito importante. Os levitas tinham a responsabilidade de servir no templo. Então, se você serve no templo com seu coração aberto, com amor, com carinho, eu preciso te dizer, você tem uma característica semelhante ao levita, ok? Glória a Deus, gente, é forte, né? E o serviço, se você observar, eles transportavam coisas pesadas, couro, pele, como ele falou aqui. Eles cuidavam dos móveis, dos utensílios, então não era coisa fácil, não. Era coisa que realmente exercia trabalho, né? Forte. Falou alguma coisa aqui? Lê aí o que a Fernanda colocou. Fernanda falou aqui, ó. O que eu aprendo com Deus é que tudo o que é concernente às coisas do céu são muito organizadas. Exatamente. Exatamente. Deus não trabalha na desorganização, tá, gente? Meu amigo Edu também entrou aí, Edu Fortuna, lá de Jardim América. Ô, Glória. Forte abraço, irmãozão. Entrou. Trabalhamos juntos durante muito tempo. Edu viu minha conversão, gente. Edu viu minha conversão. Deus abençoe, tá, meu irmão? Leucácia Obrigado também aí, tá? entrou agora. Seja bem-vinda, Leucácia. Estamos falando do livro de Números, um panorama bíblico aqui do livro de Números, tá? Capítulo 5 agora. 2 fatos acontecem no capítulo 5. A primeira foi a expulsão dos impuros, que está lá no capítulo 5, versículo 1 ao 4. E o segundo é a lei sobre o adultério, tá? Vou falar bem rápido aqui sobre isso, não dá tempo. Então, a expulsão dos impuros é que Deus ordena agora aos filhos de Israel que eles fossem expulsos do arraial, todo leproso. Naquele tempo, a gente já falou um pouquinho sobre isso nas lives passadas, existiam mais de 30 tipos de lepra. Então, toda pessoa também que fosse leproso ou tivesse fluxo, ela estava imunda por ter sido contato, ou também pessoas que tivessem contato com algum morto, tá bom? Com algum corpo que foi morto. Então, nesse sentido aqui, cadáver, né? A pessoa era expulsa do arraial naquele momento, tá? Por que isso, Karine? Simples. Porque Deus aqui, ele queria preservar a santidade e principalmente também a higiene do povo, gente. Hoje a gente, na nossa cultura, a gente vê que é totalmente diferente. A gente sabe que existe a questão de higiene, a gente toma cuidado com essas coisas, mas naquela época Deus precisava orientar, ensinar para eles que isso era ruim, tá? Então Deus desejava o quê? Mostrar para o seu povo um estilo de vida diferente das outras nações. Ele desejava que o seu povo fosse santo, e eu e você precisamos e devemos nos preocupar com a santidade, com a nossa santidade. E a segunda coisa que acontece aqui também no capítulo 5, fala exatamente da lei sobre o adultério, tá lá no capítulo 5, do 11 ao 31. Era uma lei muito severa que advertia a mulher propensa a cometer adultério, como também a proteção de uma mulher inocente em caso de suspeitas infundadas por parte do seu marido, se ele fosse ciumento. Fala alguma coisa sobre aqui? Não, vamos lá. Capítulo 6 agora. Capítulo 6 trata de algo muito interessante, que é o voto do nazireu, ou nazireado, tá? Ou naziredo, também algumas pessoas falam dessa maneira. O termo nazireu ou nazirita é a transliteração do verbo hebraico nazir, derivado de nazar, significa separar, consagrar, abster-se. Tá? Os levitas eram consagrados e separados para o serviço divino, mas qualquer homem ou mulher podia se separar por um período de no mínimo 30 dias para o serviço do Senhor. Existiam 3 requisitos para o nazireu, ok? Primeiro, abster-se de todo o fruto da vide, ou seja, tudo aquilo que era relacionado à uva, ok? O nazireu, ele tinha que se separar disso, não podia beber vinho, bebida forte, qualquer tipo de coisa que era relacionada à uva. Segundo, não cortar o cabelo como sinal público que havia tomado o voto. Você lembra de Sansão, né? Sansão foi um nazireu. Um detalhe sobre Sansão, que o Sansão não fez o voto. Quem fez o voto foram os pais dele, tá? Não foi voto. Na sua lógica geral, o nazireu era uma pessoa, a própria pessoa fazia e era voluntário, tá bom? Deus não obrigava ninguém a fazer o nazireado. A pessoa que ia lá e fazia. No caso de Sansão foi algo específico. Os pais dele consagraram Sansão ao nazireu, tá? Ao nazireado. Terceira coisa, não tocar em corpo morto, nem mesmo da sua própria família, em cadáver. Você lembra de Sansão? O que Sansão fez? Ele tocou no corpo morto de um leão. Até de animais não podia tocar
em corpos mortos, tá bom? Caso o nazireu fizesse alguma dessas práticas, os dias anteriores são perdidos, ok? Então ele perdia de fato aquilo que acontecia por conta do seu voto e ficaria obrigado a encerrar seu voto com um sacrifício. Caso o nazireu cumprisse todos os dias do voto, ele encerrava seu voto com outro sacrifício, ok? Detalhes sobre isso aqui, está lá em Números capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha lá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui quando ele fala de cabelo, gente, a barba também não pode ser cortada, tá? Então, tanto o cabelo quanto a barba a barba também não poderia ser feita. Isso. Lá em Números 6:18, ao final, quando terminava esse voto do nazireu, ou nazireado, ou naziredo, né? Como algumas pessoas falam, o nazireu, olha só, número 6:18. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, no final de tudo, ele tinha que raspar sua cabeça, cortar seu cabelo e colocar diante do altar do Senhor e queimá-lo como sacrifício a Deus, tá? Por isso que a ideia era cortar o cabelo de Sansão antes dele entregar o voto. Compreende como é que o inimigo faz? Ele quer antecipar aquilo que tem um tempo pré-determinado na nossa vida. Meu Deus. Para poder, se você fez um voto com Deus, escuta o que eu vou te fazer, como revelação que desceu para mim agora aqui. Se você tem um voto que você fez com Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes 5, cumpra-o, não tarde para cumpri-lo. Por quê? Porque o inimigo ele vai querer te oferecer alguma coisa para poder antecipar esse voto. Só que se ele conseguir te convencer a antecipar esse voto, aquilo que você fez com Deus não se cumpre no tempo certo. Meu Deus. Entendeu isso aí? O que elas queriam fazer? Dalila e os filisteus? Cortar o cabelo de Sansão. Porque cortando o cabelo de Sansão, eles antecipavam aquilo que tinha um pré-tempo, um tempo pré-determinado para poder acontecer, que está ali no número 6:18. No final de tudo, ele tinha que raspar a sua cabeça, entregar como sacrifício e queimar no fogo, entendeu? Então, por quê? Porque entendiam que quebrava o voto nazireado. Amém? Inclusive, aqui na Bíblia de Aplicação Pessoal fala que ele falou aqui sobre Sansão. Tanto Sansão quanto Samuel e João Batista. A Bíblia fala que provavelmente eles foram nazireus durante a sua vida. Algumas pessoas afirmam, alguns teólogos, tá? Dizem que até Cristo foi nazireu, né? Isso a gente não pode chancelar. Por quê? Porque Cristo, por exemplo, ressuscitou morto, tá? Ele tocou no esquife, por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, do filho da viúva de Naim, ok? Quer ver outra coisa interessante? Jesus, na cruz, por exemplo, eles colocaram vinagre na boca de Jesus. É óbvio que ele cuspiu, porque ele sabia que o vinagre ali estava junto com algumas outras coisas que poderiam tirar a sua direção mental, né? Ele estava muito cansado ali dentro, muito afadigado ali dentro. Um detalhe sobre isso também, gente, é que em Apocalipse, a Bíblia é clara, e também em Zacarias capítulo 14, que o Salvador, o Messias, ele vai entrar por uma porta chamada Porta Oriental. E o Monte das Oliveiras vai se fender diante dessa porta oriental. Ok? E um detalhe, se não me falha a memória, um homem chamado Saladino, que foi um homem que era contra o judaísmo, contra os judeus, ele fez um cemitério na porta dessa... em frente a essa porta chamada Porta Oriental, e lacrou essa porta, ok? Uma outra live a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque ele sabe que o Messias não podia tocar em corpo morto, então que ele fez um cemitério ali dentro. Isso é literal, tá, gente? Isso é de verdade mesmo. Por isso que a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se fender pela metade, um para um lado, outro para o outro, para que o Messias entre ali no final dos tempos, tá bom? Esse Messias você sabe muito bem que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai. Inclusive, se você quiser ver isso aí, tem como você botar na internet, você vai ver esse cemitério aí, é bem visível, perceptível. A irmã Diva colocou ali, ó, isso é sério, votar é muito sério. Hoje, às vezes, a gente vê pessoas que não entendem bem sobre isso. Exatamente, fazer um voto. As pessoas, irmã Diva, obrigado pela sua participação. As pessoas acham que fazer um voto é uma coisa normal, né? Fazer um voto com Deus, fazendo na emoção.
Então não prometa nada para Deus em momentos de emoções, porque você pode bem quebrar a sua cara. Me perdoe pelo termo, tá? Forte, hein? E no capítulo 6 também fala sobre a bênção, amor. Aproveitei que você está falando do Isso. capítulo 6. No capítulo 6 também, e finaliza o capítulo 6, uma bênção. Muitas igrejas hoje dão essa bênção. Conheço pastores que realmente falam sobre isso, porque é uma bênção chamada bênção sacerdotal. Está lá em Números, capítulo 6, está do versículo 24, não é isso? 24 ao 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É uma bênção na forma de pedir favor de Deus sobre as pessoas, tá? O que a irmã Verônica colocou? Karine, tudo bem, amada, vai lá, fica na paz. Obrigada aí por estar aqui com a gente, aprendendo a palavra de Deus. Um beijo na Valentina, um beijo no Igor. Também, ó, entrou mais gente aqui, ó. O Léo entrou aqui, Léo Casoto, seja bem-vindo à nossa live. Irmã Mônica Coutinho, glória a Deus, seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre um panorama bíblico do livro de Números. Capítulo 7 ao capítulo 10, vamos lá, porque a gente precisa correr por conta da hora. Um beijo, Verônica. Deus abençoe. Fala exatamente, 5 fatos acontecem no capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí e quiser ajudar a gente, capítulo 7 ao capítulo 10, 5 fatos acontecem aqui. O primeiro, oferta dos príncipes, não vai dar pra gente falar. Segundo, consagração dos levitas. Não vou falar também sobre isso, porque a gente já falou nas lives passadas também sobre isso. Terceiro, fala sobre a Páscoa. 4, fala sobre as trombetas de prata. As trombetas eram tocadas pelos sacerdotes e existia um momento específico para cada trombeta ser trocada. Então, era o momento de partir para um outro lugar. Então, eles tocavam a trombeta. Agora é hora de a gente se alojar. Eles tocavam a trombeta. Então, hora de ir para a peleja. Eles tocavam a trombeta. Então, existia aí festas solenes. Tocava-se a trombeta. Então, você vai ver aí também as trombetas de prata sendo trocadas. E por último, a partida de Israel com Odab como seu guia, tá bom? São 5 coisas que acontecem aí. E eu não vou conseguir falar sobre tudo. Lembrando que Odab era cunhado de Moisés. Moisés convida esse homem para poder conduzir eles pelo deserto, porque era uma pessoa que entendia de deserto, né? Então ele vai à frente. Moisés convida esse homem, ele era cunhado de Moisés, irmão de Zípora, filho de Jetro, ou de Reuel, que era pai de Zípora, tá bom? E era um homem que entendia de deserto. Então, a ideia de Moisés era a seguinte: vou andar com uma pessoa que sabe andar nesse caminho, né? Aprender com gente mais velha é a melhor coisa que tem, né? E é com gente que já tem experiência, né? Então, que você vem aprender essa lição aí. Ande com gente que tem mais maturidade que você, que tenha mais conhecimento que você, mais experiência que você. Para quê? Para agregar, para trazer conhecimento, para ser um facilitador na sua vida, na sua jornada, tá bom? Quero dar boas-vindas aqui, Leila, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Emily, oh, glória a Deus pela vida de vocês. Estamos falando sobre o livro de Números, estamos dando aqui um panorama bíblico, estamos agora no capítulo 11, vai amor? O descontentamento do povo, essa é a base do capítulo 11. Israel começou a queixar-se no deserto, murmurar, né? Um lugar a que se destaca, Taberá, lugar de fogo, Números 11, verso 3. O povo murmura e Deus acende um fogo nas extremidades do acampamento que só se apagou depois da oração que Moisés faz. Um outro lugar é Kibrote Hataava, ou Hataavá, que significa sepulcro dos desejos, ok? Números 11, verso 34, lugar onde ficaram enterrados os murmuradores por carne, é isso? Isso. Outro lugar é Vale de Escol, significa cacho de uva, está em Números 13, verso 24, lugar onde os espias cortaram cacho de uvas. Também outro fator também se destaca, que são 70 anciãos, Números 11, versos 11 ao 30, onde Moisés lamenta o peso de liderar o povo. Deus ordena que sejam separados 70 anciãos. Estes são inscritos e separados para ajudar Moisés na tarefa de liderar o povo. E os 70 anciãos profetizaram uma vez, que eram Eldade e Medade, não estavam no tabernáculo, mas profetizaram também. Um pouco confuso aí, mas dá para entender. Vai. É porque a gente tem que resumir, gente. Então vamos lá, a irmã Diva colocou aqui, ó. O que o Léo colocou?
Antes com quem tem mais experiência, exatamente. Isso é para Aí, hoje, Léo. aprendermos mais Léo, e sofrermos menos quando observamos e andamos com pessoas instruídas na palavra de Deus. Ô, glória! onde com gente tem mais maturidade espiritual do que você, esse é o segredo. Você lembra de Roboão, o que o Roboão arrumou? O problema que ele arrumou para dividir Israel, tomou conselho com gente mais nova, não significa que todo mundo que é mais novo não possa dar um conselho. Mas entre o conselho dos anciãos e dos mais novos, que os anciãos tinham instruído ele a fazer a coisa certa, ele deu ouvido aos amigos dele de infância. E nem sempre dar ouvido a gente que é amigo de infância vai te levar a algum lugar bom. Mas isso é uma outra história, mas vamos lá. Vamos lá, gente, capítulo 12. Inclusive, capítulo 12 fala exatamente das críticas de Miriam e Arão a Moisés. E, inclusive, nós temos uma live sobre Miriam, tá aí no meu canal, tá aí também no Instagram. Então, eu falo exatamente também sobre esse capítulo 12 aqui, então não vou me estender a ele, se você quiser assista lá. Então, esse capítulo 12 fala exatamente quando Miriam questionou, tanto Miriam quanto Arão questionaram a liderança do seu irmão, quem? Moisés. E por conta disso, ela foi repreendida severamente por Deus e punida por isso. Então ela ficou leprosa. Então os 7 dias que Miriam ficou leprosa, ela teve que ficar fora do arraial. E isso impediu o povo de prosseguir viagem para Canaã. Então olha aí, dependendo do que você faz, você pode paralisar não só a sua vida, mas quem está ao seu lado. O povo foi impedido de prosseguir para o lugar da terra prometida. Por quê? Porque Miriam ficou com ciúmes. Ficou com inveja, questionou, então cuidado aí, tá bom? Você pode estar atrapalhando, inclusive, pessoas que estão à sua volta, ao seu redor. Capítulo 13, amor. Consiste no envio de espias para explorar a terra, tá bom? Os espias tinham missões, tá? Primeira, ver se a terra era boa ou uma terra má. Segundo, ver se o povo era forte ou fraco. Terceiro, ver se a cidade eram arraiais ou fortalezas. E o quarto, ver se era cultivável a terra e se havia árvores frutíferas ou não. Então, uma coisa interessante aqui, eram quantos espias, você lembra, gente? 12, correto? Um de cada tribo. Só Josué e Calebe voltaram com uma perspectiva boa da terra. Os outros 10 disseram que a terra era boa, porém tinha gigantes nessa terra, ok? Então, o que Deus fez? Puniu, tá bom? Deus pune vamos falar sobre isso no capítulo 14 agora aí. Mas eu quero fazer uma aplicação rápida aqui. Deus pune os 10 e as suas respectivas tribos. E Josué e Calebe e as suas tribos Deus não pune, tá bom? Então o que eu aprendo com isso aí? Tem gente que vai e tem gente que não vai, mas não quer deixar quem quer ir também. Eita, entendeu? forte, então os 10 voltaram. Então tome cuidado com quem você tem acompanhado na visão. Tá? Todo mundo viu a mesma coisa, somente 2 voltaram com perspectiva boa. Quem são as pessoas que você tem andado e qual é a visão que elas têm passado para você? Meu Deus. Isso é importante, tá? Se você entender e saber. Por quê? Porque 2 voltaram dizendo, a terra é nossa. Deus já falou que a terra é minha. 10 voltaram dizendo, a terra é boa, porém tem gigante ali, não dá para poder ganhar ali dentro. Mas Deus não falou que a terra é sua? Que Deus é esse que fala que a terra é sua, mas você tem que pelejar contra gigante que está no meio dessa terra? Então, se Deus falou para você que a terra é sua, vai lá e peleja que a terra vai ser sua. Porque quem vai te dar força é Deus. Aleluia. Não vai ser pelo teu próprio braço. O problema todo é a visão que algumas pessoas passam da terra. Tá? Porque tem gente que vai olhar a mesma coisa que você, mas vai ter sempre uma palavra pessimista. Meu Deus. Então, tome cuidado com quem você se aliança, porque essas pessoas que andam à sua volta podem te passar uma visão ruim de uma terra que na verdade é boa. Tá? Então, guarda isso. Tem gente que não vai, mas adora desestimular quem está a fim de ir. Meu Deus, forte demais. Termina com 14 também, porque tem o mesmo assunto, 14, né? A reação de Israel e o juízo de Deus. Relatório dos espias após 40 dias. Foi o relatório que eu falei com os irmãos. Terra boa, primeiro, terra boa. Segundo, ponto forte, altos, fortes e gigantes. Povo forte, melhor dizendo, altos, fortes, gigantes. Terceiro, cidades, fortalezas. Quarto, a terra que mana leite e mel. 10 vezes o povo tentou ao Senhor. Números 14, verso 22. Primeiro, murmuração às margens do Mar Vermelho. Segundo, murmuração em Mara. Terceiro, murmuração no deserto de Zim. Quarto, murmuração em Refidim. Quinto, murmuração em Horebe. Sexto, murmuração em Taberá. Sétimo, murmuração em Quiriote Rataavá. Oitavo, murmuração em Cádiz. Nono, Coré e seus associados. 10º, murmuração na chegada do deserto de Zim, em Cádiz.
40 dias se tornaram 40 anos. Ok? Números 14, 34, os espias levaram 40 dias para espiar a terra. E por causa da incredulidade deles e do povo, o Senhor contou por dia, cada dia 1 ano, para eles levarem sua iniquidade. Por 40 anos o povo ficou no deserto, impedido de entrar na terra prometida, e todos que cometeram tal pecado pereceram, morreram no deserto, gente. Números 14, verso 37, afirma para nós que os 10 espias que inflamaram o povo contra o Senhor, como eu falei anteriormente, morreram de praga. O povo morreu no deserto, só entraram Caleb e uma nova geração liderada por quem? Josué. Números 14, verso 39 ao 45, diz que o povo se contrista, ok? O coração do povo se contrista, mas não dá sinal de humildade e submissão a Deus, ok? Então os israelitas preferiram aceitar o relatório dos 10 espias e depositar sua fé em Deus. Viu como é que a visão de alguém pode prejudicar você? Então cuidado, tem muita gente aí falando que quem deu a visão foi Deus, ok? Mas não foi Deus coisa nenhuma. Isso aí já é um outro ponto, que eu não queria nem falar sobre isso, mas vamos lá. Então fala. são 12 pessoas olhando para o mesmo lugar, só que 10 voltam dizendo que a terra tem gigante. Então gigante tem para todo mundo, irmão, não tem para onde correr não. O diferencial vai ser a perspectiva de visão que você tem da terra que você tem que conquistar, ok? Os israelitas preferiram aceitar o relatório dos 10 espias e depositar sua fé em Deus, tá bom? O povo de Deus sempre enfrentou lutas devido à falta de fé. Então precisamos impedir que a incredulidade tenha lugar em nossa vida, pois ela nos priva de gozarmos das bênçãos prometidas por Deus, ok? E Mandiva, o pastor também entrou aqui, o pastor Alisson Barros. Meu amigo pastor Alisson Barros, amigão de infância aí, tá bom? Obrigada pelo carinho por Obrigado. estar aqui. Tá falando direto da onde, varão? Paraíba, né? Tá na Paraíba? É isso? Ou tá em outra terra já? Irmã Diva colocou aqui, ó. Tem gente que olha as provações com um olhar negativo. Se Deus prometeu, vai vencer. É verdade. Tem gente que reclama, murmura, porque tá passando por dificuldade, tá passando por deserto, né? O vocabulário de crente é assim, tô passando por um deserto. Mas, gente, você precisa ter a perspectiva de olhar como Josué e Caleb. Foram 12 espias, eles viram as mesmas coisas, todos eles viram os gigantes. Mas a forma que você enxerga e você saber que Deus está com você garante a vitória. Se Deus deu uma palavra, vai lá e peleja. Deus é com você. Foi o que meu esposo colocou aqui. Meu amigo Alisson tá lá em Natal, Rio Grande do Norte, tá? Ele é pastor itinerante, né? Não cheguei a esse nível ainda não, varão. Já fui viajando para outro estado aí, mas bênção pura, Deus te abençoe aí, meu amigo. Deixa Deus te usar aí, tá bom? Ó, o Léo também colocou aí. Lê aí o que o Léo colocou. O Léo colocou aqui, olha só, gente. Cadê o Léo? Léo, cadê? O último comentário do Léo. Não apareceu para mim aqui ainda não. Aqui, ó. E aí? As promessas de Deus para nossa vida vai ofender muitas pessoas também. Por isso tentam nos desestimular. É verdade. Verdade. A Emily colocou, povo reclamão, temos que tapar os ouvidos para certas falácias. É, isso forte. Aí. Pastor Alisson colocou aqui, ele tá ministrando lá no reverendo, na casa do pastor Kleber. Eita. Ministrando reverendo, me chamando de reverendo. Quem é o Kleber? Klebão, amigo nosso. Jogava bola nada, Kleber. Lateral esquerdo, jogava nada. Marcelinho colocava ele no ataque, fazia gol nenhum. Abração, Kleber. Abração, Alisson. Só falando que a gente vai lá. Forte abraço, tá? Glória. Deus abençoe vocês aí, carinho. Tá bom? Vamos pra frente. Gente, então vamos lá. Capítulo 15. Eu vi que a Helenise também entrou aqui. Não sei se a Helenise ainda tá na live. Se você estiver aí, fala com a gente aqui, Helenise. Seja bem-vinda. Capítulo 15. Vou falar bem rápido. Capítulo 15, gente. E o capítulo 16 ao 19 por conta do horário. Capítulo 15, Deus repete diversas leis. É necessário, né? Tem horas que você não entende, mas é necessário Deus repetir vários ensinamentos. Às vezes você não aguenta mais ouvir falar, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que fazer isso. Deus precisa repetir, porque senão você não vai fazer. Então, Deus repete várias leis agora no capítulo 15. Para quê? Para animar esses jovens. Quem são esses jovens? Essa nova geração que estava surgindo, que estava crescendo. Porque a geração passada, a geração que participou do Egito, estava ali murmurando, reclamando, se queixando. Então, Deus repete ali algumas leis para quê? Para animar eles a crerem que a nação se apropriaria da terra prometida. Então, às vezes, Deus usa pessoas, Deus repete algumas falas na nossa vida para quê? Para que você venha ter fé, ânimo, força, a saber que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. Vamos dar um resuminho aqui agora, aqui capítulos 16 ao 19, tá?
acontece um dos fatores mais interessantes aqui, que é a rebelião de Corá e a autoridade de Arão. Corá, o Coré, né, era coatita de Levi, Datã e Abirão, da tribo de Ruben. Tá dizendo aí coatita de Levi? Vamos lá. Corá, Datã e Abirão, deixar assim, né, da tribo de Ruben, e mais 250 filhos de Israel se reuniram contra a liderança de Moisés, contra o sacerdócio ordenado por Deus, Arão, e contra a jornada no deserto. Gente, eles se rebelam contra a liderança de Moisés, né? E algumas coisas acontecem. Primeira, Coré, ou Corá, foi engolido pela terra com sua família e pertences, à porta do tabernáculo, conforme Números 26, verso 11. Os filhos de Coré não se juntaram a ele na rebelião e ficaram vivos. Os filhos de Coré, os coraitas, foram autores dos Salmos 42, 44 ao 49, 84, 85, 87 e 88. Então, parcialmente, pessoas da família de Coré foram engolidas por essa terra. Os filhos de Coré, ou de Corá, como queiram, eles decidiram não seguir o mesmo caminho que o pai deles, né, ou que o patriarca deles prosseguiu. Tanto que eles escrevem diversos salmos, biblicamente falando, e são salmos de degraus, também chamados salmos de degraus, porque eles têm uma proeminência dentro do templo, tá? Segundo, Rapidinho, só aqui tem uma aplicação que eu achei muito interessante, ó. Quando o Senhor nos pede que façamos uma escolha radical entre ficarmos do lado ou do outro lado, no caso de pessoas más, não devemos hesitar, devemos compreender e nos comprometer em estar 100% do lado certo. Então, gente, eu achei muito interessante isso aqui. Algumas pessoas da família